Sacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Achocolatado Santo André, gostoso, saudável, agora também em novo pote e refil. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, direto dos estúdios da TVI, ao vivo para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. Sexta-feira, 10 de maio de 2013. A sexta-feira que antecede ao domingo, Dia das Mães, né? E a sexta-feira 10 também, que é o dia que o trabalhador adora. Dia 10 todo mundo enche o bolso de dinheiro aí e vai acabar gastando aí para presentear a sua mãe. Eu vou ter que gastar um pouquinho também para dar um presente legal para minha mãe. Um beijo para minha mãe e um beijo para todas as mães de Itapetininga. Hoje recebemos no nosso programa aqui a presença do fotógrafo, fotojornalista, vamos dizer assim que fica mais chique, né? Fotojornalista Mike Adams. Tudo bem? Boa tarde a todos. Mike, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Estamos aguardando também o nosso amigo também fotógrafo, Fábio Molina, que ele deve estar preso aí no trânsito de Itapetininga, que na sexta-feira, nesse horário, não é tão fácil de dirigir. Mas antes de iniciarmos essa entrevista, vamos aos nossos apoiadores culturais. Voltamos logo mais com o programa Telescópio. Não saiam daí. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Voltamos em Itapetininga, ao vivo dos estúdios da TVI, com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios a presença do fotojornalista, é isso? Hoje é repórter fotográfico. Repórter fotográfico. Repórter fotográfico do Correio de Itapetininga, Mike Adams. Mas antes de iniciarmos a conversa com o Mike Adams, falando em Correio de Itapetininga, está aqui, ó, o jornal Correio de Itapetininga, fresquinho nas bancas, com as fotos aqui do Mike Adams, que é o jornalista. Vou ler aqui as principais notícias de capa aqui do jornal. Itapetininga integra o corredor asiático, diz Fundação SEAD. Consumo da cidade alcançará 2,47 bilhões. Suspensão de novos loteamentos afetará o setor, afirma Secov. Servidores lotam a Câmara para pedir aumento. Você teve ontem lá na Câmara? Lá, tive lá. Essa foto bonita aqui, ó, do mosquito? O mosquito, teve lá sim. Foi em cima da hora, mas deu tempo de fazer. Morador que jogar lixo na calçada pagará multa de até R$ 682. Eu não vou nunca mais jogar lixo na calçada. Já não faço, né? Já evito. Agora que paga ainda, acho que a população agora vai diminuir, vai ficar mais limpa, né? No Brasil tem que ser assim, né? Educação, né? Você acha que tem que ser assim, através de multa? Não teria, né? Mas é. Ponte em situação precária coloca moradores em risco. Onde é essa ponte aqui, Mike? Você que fez a foto lá também? Essa ali é a ponte que liga Paulo Aires a Vila Carvalho. Tá feia a situação da ponte lá? Tá crítico lá. Né? Tá aqui, ó. Muito ruim. Se dá para dar um close aqui, produção?
mas a ponte aqui, depois você vê também nas bancas do jornal. Garantia estendida não compensa em todos os casos. Aí o pessoal que vai comprar presente aí pro Dia das Mães, fique esperto aqui, ó. Segundo o Correio de Itapetininga, garantia estendida não compensa em todos os casos. E aqui também, após derrubada do veto, de Fiore sanciona Refis. Para você que quer regularizar o seu imóvel, o Refis em Itapetininga foi sancionado pelo prefeito de Fiore. Eu vou para outras informações aqui. Amanhã o meu amigo Geraldo, né? O Geraldo que é do PSOL aí, um abraço para o Geraldo. Ele e a Thaís Maria Souto estarão fazendo um evento lá na Escola Fernando Prestes. Está aqui, primeiro encontro de produtores e consumidores de hortifruti orgânico de Itapetininga. Sábado, 11 de maio, na Escola Fernando Prestes, a partir das 15 horas. Repetindo, então amanhã, a partir das 15 horas, na Escola Fernando Prestes. Mike, tem costume de comer alimento orgânico? Ah, o normal, né? Mas não, eu não procuro ver se é, né? Orgânico. Mas é importante também para a saúde, claro, né? É importante. Então tá aqui lá no evento, vão estar os produtores, né, e agricultura familiar, e eles estarão conversando sobre como serão entregues. Eles estão organizando uma cesta, explicando melhor para vocês, eles estão organizando uma cesta de alimentos orgânicos com produtores aqui da região. Então você que interessa por alimentação orgânica, vá lá no Fernando Prestes a partir das 15 horas, que vocês estarão conhecendo como que vai ser esse processo da entrega de cesta orgânica. Enfim, um abraço para o Geraldo, um abraço para a Thaís. Vamos lá. Mike, que é fotógrafo, desde quando, Mike? Estou como fotógrafo desde 2003. Eu já fui cinegrafista, comecei em 92, tinha 13 anos, mas como fotógrafo desde 2003. Como é que foi essa migração de cinegrafista para fotógrafo? Foi na faculdade. Eu comecei a fazer o curso de Publicidade e Propaganda na FKB e lá tem as aulas de foto, né? E dentro das aulas eu comecei a pegar gosto. Daí acabei mudando mesmo. E foi natural, né? Foi natural. E você hoje, você não atua mais como cinegrafista, Não, apenas só como fotógrafo? Eu atuei logo depois que eu comecei em fotografia, ainda atuei na campanha do Ramalho em 2004, que foi a primeira campanha dele, né? Depois disso, só fotografia. Fotorepórter, o que é o fotorepórter? É um repórter fotográfico, né? O repórter fotográfico, ele faz as matérias, né? Vai atrás das matérias, como jornalista mesmo, e retrata a matéria em si, através das fotos. Eu não escrevo, né? Então, por isso que eu sou um repórter fotográfico. Por exemplo, essa foto aqui, toda foto tem um significado, né? Essa foto aqui que o pessoal da produção aqui, não sei se vai dar para dar um zoom aí, essa foto aqui do mosquito da ambulância. Como é que funciona esse processo da captação da foto? Como que é enxergar esse momento? São muitos casos, né? Cada caso, cada tipo de matéria, cada caso tu faz de uma maneira. Que nem essa do mosquito, por exemplo, é o que está acontecendo no momento, que é o princípio básico do fotojornalismo, né? Acontecer o que é o momento ali. Existem alguns tipos de foto que a gente tem que criar a situação, que são entrevistas, tem algum elemento que eu preciso mostrar. Então, tem situações que você pode criar. Mas o básico é isso, é o que está acontecendo no momento, você tem que ficar esperto e ver, conforme o assunto, o que a pessoa está fazendo e captar, né? É na hora, né? As pessoas às vezes pensam, nossa, talvez o Mike foi lá e bateu uma foto só e foi lá e bateu essa foto. Não é, né? Você bate várias fotos, aí você faz uma triagem, né, e escolhe uma. Como é que funciona essa triagem aí? Normalmente eu pego o assunto, né? Que o assunto, no caso aqui, vou explicar do da semana. O assunto era a Câmara, que os funcionários municipais iam na Câmara fazer os protestos deles lá. E eu precisava pegar o público, né? Que eram os funcionários, que eram interessantes da matéria. Só que dentro disso eu procuro elementos que geram imagens para contar a história. No caso, eu vi no meio o mosquito, que é o moço que está aí. Eu vi ele no meio do público lá, passando uma lista de assinatura contra o sindicato, né? Eu achei que isso
retratava bem o protesto que ele estava fazendo. Muita gente provavelmente não viu ele nesse momento, né? Sim. Mas como é o trabalho que tem que fazer, eu percebi e tirei a foto. E você escolhe ou você discute lá com o Orestes, com o Everton? Essa foto Eu, a ficou legal, princípio, essa eu chego, eu escolho as fotos, as melhores. Aí tem questão de luz, tem um monte de questão. E aqui conta melhor o fato. E daí eu discuto com o Orestes depois, conversa, passo para ele e a gente decide junto. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui e anunciar que o Fábio Molina chegou, estava preso no trânsito de Itapetininga, aí, Fábio? Esse trânsito aqui ele estava preso. Fábio Molina também, que é Beleza. repórter fotográfico também, começou, né, como repórter fotográfico na área de jornalismo, né, e depois agora está fazendo fotografias de casamentos, aniversários, é isso mesmo, Fábio? Sim, eu comecei no fotojornalismo há 8 anos, né? Durante esse período de fotojornalismo, eu fui migrando para o casamento, aniversário, debutante. Inclusive, eu comecei assim, junto com o Mike, né? Na época, começou que ele avançou bem mais na área de fotojornalismo. E como eu fiquei, né, entre aquela de fotojornalismo e eventos, eu comecei a migrar mais para o evento. Qual que é, primeiro para você, qual que é a maior diferença das fotos do fotojornalismo e de fotos de eventos? Então, o fotojornalismo tem que ser rápido. Você não pode vacilar, né, no momento. Porque o que acontece? De repente tem uma cena lá que, por exemplo, que não sei se o Mike citou, sobre a visita do governador, do presidente. Então, cada gesto, cada aperto de mão que ele der, você tem que estar atento para capturar aquele momento. Fábio, espera um pouquinho, você já continua a explicação, né? Deixa a gente arrumar o seu áudio aí que está estourando um pouquinho, a gente vai dar uma arrumada no seu áudio. Deixa eu voltar aqui então perguntar para o Mike. Qual que é essa diferença, quais são as principais diferenças, Mike? No fotojornalismo você capta o assunto, né? Você tenta retratar o assunto naquela imagem, uma ou duas imagens. E o de casamento, festa, família especializado, é mais o evento em si, né? Então, você tem que mostrar convidados, você tem que fazer algumas fotos artísticas, né, Fabio? Sim. E vários elementos que compõem a festa, né? São parecidos os estilos quando você quer pegar as pessoas na festa, você pegar o casamento em si, né? Tá, Fábio, continua esse raciocínio, desculpa. É que nem eu estava falando sobre o fotojornalismo, né? Você tem que estar atento. Por exemplo, assim, o governador vai cumprimentar uma pessoa, um cidadão ilustre, e às vezes aquele cidadão que está ali viajou de longe só para ver ele, veio do sítio. Então, é esse momento mágico que tem na fotografia. Aquele cidadão, porque o X da questão numa autoridade política é o cidadão em geral, entendeu? É isso que valoriza mais a imagem dele. As expressões, né? Mas também não valoriza, por exemplo, você pegar uma foto de uma pessoa do PT, um cara do PSDB, você pegar esse momento dos dois ali e jogar essa foto, não é interessante também isso por fotojornalismo? Eu tenho, até as fotos que a gente vai ver, eu tenho a visita do Lula em Tatuí. Não sei se você lembra que ele veio em Tatuí. Lembro. Que ele ficou, a Dilma, o Lula e o Serra conversando entre si. Ali gerou ótimas fotos, né? O que será que eles estavam falando, não? Passa bem. Foi antes da eleição. Tem, por exemplo, assim, cenário político nacional, tem estadual e municipal. Que nem, varia de lugar, entendeu? Que nem Itapetininga, ficaria lindo você pegar uma foto do PMDB junto com o PSDB. Ia dar uma polêmica boa aí? É legal, porque eles são, assim, digamos que eles são rivais políticos, né? Na posse Embora tenham, às vezes, eu não estou por dentro, mas embora eles tenham amizade entre eles, mas na política eles têm uma certa rivalidade. Na posse do Di Fiore, eu fiz uma foto do Di Fiore abraçando o Ramalho, né? Ah, é? Que eu usei ela. Você usaram essa foto? Achei interessante, porque provavelmente são oposição, né? Sim. Deixa eu perguntar, o Fábio fazia as fotos do semanário, né? Da Prefeitura Municipal de Itapetininga. Como é que eram fazer essas fotos? Como é que funcionava? Então, na época que eu fiquei durante a gestão Roberto Ramalho, eu fazia foto do prefeito, né? Que era o fotógrafo do prefeito e também do semanário.
Então era um desafio, porque a gente tinha que vender um produto que a população geralmente não se interessa. Já falou em prefeitura, o cara já fica revoltado. Poxa vida, prefeitura, então a gente tinha que usar a criatividade para fazer uma imagem legal, que desperte interesse, o cara vá até a banca e pegue, não só ir atrás do edital, e sim que a imagem consiga vender o produto. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, num jornal, 60% para atrair o leitor é a fotografia? Pode ser justamente porque hoje em dia as mídias, né, internet e tal, são mais rápidas, né? E a imagem é importante, né? E a gente tenta fazer isso também no jornal, que é uma mídia antiga, né? E é difícil, né? O jornal é difícil de você pegar ele, hoje em dia ler e tal, com a internet concorrendo diretamente. Então a imagem é importante, né? Fábio, o que você pensa? Fábio, também da prefeitura era isso, né? Você tinha que fazer uma imagem, igual você citou, para chamar a atenção do leitor, né? Ah, legal, pela foto levar ele a adquirir outros produtos dentro do jornal? É assim, graças a Deus, durante o período que eu e minha ex-equipe ficamos lá, fomos bem-sucedidos, né, quanto a isso. E que nem, no caso do Mike, ele trabalha num jornal grande aqui em Itapetininga, a imagem vale muito. Às vezes a manchete, às vezes o cara nem olha tanto na manchete. É aquele famoso na jargão, uma imagem vale mais que 1000 palavras? A imagem já fala por si só. O desafio da fotografia é contar a história numa imagem, né? Que é um grande desafio, né? E deixa eu perguntar uma coisa, curiosidade como jornalista, né? Quando, Fábio, no caso da prefeitura, havia interferência, Fábio, você fez tal foto. Não, essa foto não publica porque pode causar algum problema em relação, assim, de opositores. Eu sofria isso todo dia. Não era assim toda semana, era todo dia, né? Porque várias reuniões, várias visitas, o prefeito ele visitava empresas, bairros, assim, todo dia quase, né? Então tinha um horário que ele ia visitar, então a gente pegava, às vezes tinha uma criança, tinha um de menor, tinha às vezes um idoso que na semana passada ele estava legal, no outro dia já não existia mais, entendeu? Tinha falecido. Então, sem querer, às vezes a gente deixava escapar e colocava. Daí ligavam lá, essa pessoa não morreu, como que vocês vão colocar uma pessoa morta no jornal? Só que daí a gente não tem como ficar fiscalizando, né? E lá dentro também, às vezes, tinha certas coisas que não poderia aparecer por questões políticas mesmo. E até lei, né? Eu ia perguntar isso, como é que funciona esse negócio aí do lance do direito de imagem, Mike? No semanário, no caso, tem algumas regras lá, né? Que eu não porque assim, o direito de imagem, naquele caso, é assim, vamos partir do princípio. Eu fotografo com equipamento da prefeitura. Sim. A foto é 50% minha e 50% da entidade. Se eu fotografo com o meu equipamento, vale a mesma coisa, porque eu estou usando em horário de trabalho. Agora, se eu fotografo fora de horário de trabalho e a minha imagem eu cedo para a prefeitura, essa imagem é 100% minha. É meu direito autoral. Agora, isso não é direito, sim, é direito autoral e intelectual do autor, né? Daí tem o caso que você quer saber sobre eu fotografar você e publicar a sua imagem. Direito de imagem da pessoa, né? Posso processar você ou processa a prefeitura? Você pode processar os dois. Pode processar os dois. E sofre muito isso lá no jornal, Mike? Já ocorreu algum jornal caso? Não acontece, porque normalmente a gente vai fazer a matéria e normalmente a pessoa sabe que foi fotografado. Quando ela não quer, ela já avisa. Né? Já ocorreram casos? Muitas vezes. Acontece direto, aliás, né? Toda semana. Né? No meu caso, eu sempre andava com formulário, né? Direitos de autorização do uso de imagem. Então, por exemplo, eu estava num local fechado, fotografava uma pessoa em particular ou outra, chegava para a pessoa, falava para ela do que se tratava, pedia autorização da imagem. Elas sempre assinavam na boa. Agora, se eu estou na rua, tiro foto das pessoas, ali é local público. Aí não tem problema, a pessoa até pode querer ir atrás, querer rolar um processo, mas assim, eu não fiquei sabendo até hoje que deu algum problema para alguém. Você já recebeu algum processo? Não denegrindo a pessoa, né? Não denegrindo a imagem da pessoa, não tem problema. Porque assim, o que pega muito pessoas em eventos, né? Inaugurações,
Por exemplo, no fim do ano, época festiva como Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente fotografa o centro, Campos Sales, o calçadão, que tem muitas pessoas, e vai aparecer todo mundo ali. E ao contrário, pessoas que pedem foto, acontece, Mike? Pô, Mike, você bateu uma foto minha lá no negócio, não saiu no jornal? Acontece, também, bastante também. A maioria em evento, né? Quando tem um evento, que tem evento político, as pessoas gostam de estar do lado do prefeito, do vereador. E não dá, né? Não cabe no jornal. O jornal normalmente ou é uma ou é duas fotos por matéria. E a pessoa às vezes liga querendo. Na prefeitura também era a mesma coisa? Não, todo dia. Acho que é perseguição. Cadê a foto? Mas só que eles não vinham pedir pra mim, né? Eles iam pedir pro prefeito, viu? Seu fotógrafo tirou uma foto minha, cadê? Ele não trouxe até agora. Daí ele chegava, ligava pra mim, viu? Fulano tá querendo a foto, né? E agora? Você não pode fazer isso. E quanto a autoridades também, autoridades ligam, pedem, você estava lá... É o que mais pede. É o que mais pede, porque eles usam esse material como material de divulgação, né? Eles colocam sempre colocam no material dele, visitou tal cidade, Itapetininga. O juiz da 13ª vara lá foi visitar... No caso do jornal, quando a pessoa pede a foto, eu já oriento para ela não utilizar sem os créditos, né? Porque a minha foto, como a família explicou aquela hora, as minhas fotos, ela pertencem ao jornal. Então, se ele for utilizar, tem que dar o crédito ao fotógrafo, né? E ao jornal. Mas isso acontece, essa é uma boa questão que vocês levantaram, essa questão do crédito. É respeitado, ou a pessoa vai lá, de repente, pega a foto do Fábio Molina lá no Facebook e publica? Acontece assim, as pessoas elas não sabem, elas, assim, digamos, os leigos, por exemplo, eles não sabem que se faz o uso do crédito nas imagens. Para ela é normal pegar a foto, dar o Ctrl+C, Ctrl+V, obrigado, Mike. Entendeu? Dar Ctrl+C, Ctrl+V e publicar. Eles acham bonito. Alguns que eu vejo que usam a minha imagem falam, viu, coloque meu crédito aí, pelo menos, né? Por favor, da pessoa, puxa vida, eu não sabia. Tem fotógrafo que já não liga para isso e não faz questão de colocar crédito. Tem os que preferem ficar no anonimato. E dá um processinho bom aí quando usado com má intenção? Sim, há processo, sim, mas só que a maioria dos fotógrafos não processam. Existe um caso no Rio Grande do Sul, que o fotógrafo ele ganhou 20 mil reais de um jornal lá. Você já processou alguém, Mike, que usou a sua foto de forma indevida? Não, mas já tive vontade já. Você, Fábio? Inclusive aqui em Itapetininga. Ainda não, mas também já tive muita vontade, viu? A gente não faz por questões de conhecer até a pessoa e tal. É que agora eu já faço 90% do meu trabalho é casamento e aniversário. Aí você já assina as que você publica, não tem como, coloca lá Fábio Molina embaixo. Eu coloco minha assinatura, né, na própria imagem. Daí se a pessoa pegar o programa, remover ele pelo Photoshop ou algum programa de manipulação digital, vou ter que chegar e falar com a pessoa. Por quê, né? A foto é minha. Ela fez isso. E tem lei para isso. E o Mike gosta também de foto de casamento, aniversário? Já cheguei a fazer, mas hoje em dia, por conta do jornal, não faço mais. Mas eu acho uma área muito bonita da fotografia. Pode explorar bastante coisa. E sobre edição? Vamos falar um pouco sobre edição de imagem. Por exemplo, você fez uma foto... Acontece frequente, vou tentar explicar para o telespectador, tinha que ter um exemplo, mas é que me veio agora na cabeça. Você pega uma foto, você fez uma foto, por exemplo, do Di Fiore com o Fuad meio afastado. Daí você vai lá no Photoshop, mexe no Photoshop e aproxima os dois. Acontece muito isso no fotojornalismo? Não pode fazer, né? Porque você está manipulando uma imagem, né? No caso do jornal, eu tenho que tirar a imagem mais pronta possível, vamos dizer assim. Contando com elementos, como você falou, com pessoas. A famosa trucagem, né? Não dá para fazer. Em foto artística, você pode ter uma certa manipulação, né, Fabio? Agora, no caso de jornal, de fotojornalismo, não tem como fazer, não pode fazer. Porque assim, o jornal, a mídia impressa, o que acontece?
Você tem que ter sempre o arquivo original. Porque o cara, ele não gostou daquela imagem, ele vai entrar com processo. Através daquele processo vai ser pedido o arquivo original. E tem que ter. O jornal tem que ter o arquivo original. No meu caso do jornal, o máximo que eu faço é mexer em cor, clarear a foto. Então, esse é o máximo que dá pra fazer. Tinha aquela famosa foto, não sei se vocês lembram, acho que era do Hugo Chaves, né? Que ele tava com uma flor e colocaram um revólver depois na... Sim, isso é maldade, né? Isso é uma manipulação que não é legal, né? Não é legal. Não é legal. Algumas revistas fazem isso, né? A revista Veja mesmo, ela, um exemplo, ela mexe bastante com essa mudança Algumas da imagem, publicações, eles fazem a arte em cima da foto, mas eles colocam como arte mesmo, né? Não como... Eles fazem como arte. Eles colocam assim, por exemplo, como vai fazer o anúncio de alguma coisa. Alguma propaganda, algum comercial. Tá, antes de a gente dar continuidade a esse papo gostoso de fotografia, nós temos uma ligação. Boa tarde. Não temos uma ligação. É que a produção fez assim e eu pensei que fosse uma ligação, mas é o celular do Fábio que está recebendo uma ligação. Desculpa. Vamos lá, vamos continuar então aqui, já que a ligação é particular do Fábio. Veja aí, Fábio, vocês estão elogiando a sua participação. É a Stile que está mandando mensagem para mim, Dia das Mães. Ah, é? Vou desligar aqui. Um abraço aí pro pessoal da Stile, que é um dos apoiadores culturais do programa Telescópio. Deixa eu perguntar aqui, Mike, tem uma outra fotografia assim que eu achei interessante. Essa fotografia aqui, não sei se dá para dar um close aqui, ó, né? É uma fotografia aqui que tem o título Garantia estendida não compensa em todos os casos, que é essa aqui, ó. Então, essa fotografia. O telespectador que está nos assistindo pode notar que o fundo está desfocado, né? Sim. E isso a gente pode notar aí, é um costume, é de praxe fazer isso na fotografia, né? Por quê, Mike? Nesse caso, não tem personagem na matéria, que é uma pessoa entrevistada. Então, o elemento da imagem que eu tive que compor é um material, uma máquina de lavar que tem, né? É uma máquina de lavar. Que corresponde à matéria. Ela não tem uma pessoa. Daí, dessa forma, a gente desfoca o fundo, que as pessoas estão transitando ali, e mostra o objetivo da imagem, que é mostrar um aparelho, né? No caso da garantia. Aí. É o famoso, Fábio, pegar o primeiro plano? Sim. Primeiro plano, foco no primeiro e desfoque no segundo. Maravilha. Antes de darmos continuidade aqui à conversa hoje com o Fábio Molina e com o Mike Adams, vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Rofep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Rofep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo. E os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Promoção Sua Mãe de Bem com a Vida. No mês das mães, fazendo um plano de saúde Unimed Itapetininga, você ganha descontos gradativos nas 3 primeiras parcelas, mais carência zero. Sua mãe merece esse presente. Unimed Itapetininga.
Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje com a presença aqui do Fábio Molina e do Mike Adams, fotógrafos aqui da cidade de Itapetininga, aí que quem anda pela cidade sempre que encontrá-los, só fazer uma pose que eles vão bater uma foto. Nós temos umas fotos que eles trouxeram aqui que eu gostaria de comentar um pouco. Vamos lá começar com as fotos do Mike. Tá no gatilho, produção? Antes disso temos uma ligação. Agora nós temos uma ligação. A ligação do seu Manuel Silvério. Pode colocar no ar? Caiu. Hoje não estamos com problemas com o telefone. Então vamos às fotos. As fotos, por favor. Mike? Essa é minha. Essas fotos são do Mike? Essa foto aí, Mike. Acabei separando algumas fotos mais recentes que eu fiz. Essa é uma foto antiga que... Devagar, volta lá na primeira, por favor. Essa é uma foto antiga, uma das fotos que eu mais gosto. Saiu na capa de jornal, uma família que ficou 1 ano sem luz na casa. E eu fui na casa, não tinha luz, eu tinha que usar um elemento na foto, que foi a vela, né? Eu peguei a família, a mãe ali, as crianças, acho que uma foto interessante. Faz tempo essa foto aí? Foi em 2009. Foi logo na época, né, que não podia cortar a energia. Não podia. Próxima foto. Essa é uma foto de esporte. Peguei alguns exemplos, né, para mostrar os tipos de imagem que a gente faz. E foi feita aqui em Itapetininga essa foto Lá mesmo? no SESI. Lá no SESI, que legal. Atletismo. Congelei a menina ali. Olha que bonita essa foto. Foi feita numa PAI. O bombeiro foi lá fazer um evento. Eles faziam umas brincadeiras com as crianças, né? Próxima. Foi um acidente com um caminhão de frango ali no bairro do Tatetu. Caiu no barranco. Essas fotos são mais difíceis de fazer, essas tragédias? É complicado. É complicado porque você chega no local, você não imagina o que vai ter, né? Nesse caso aí não tinha ferido, nada, né? Só os frangos lá espalhados lá. Mas é complicado porque normalmente pega fogo, você se suja, você entra no mato, é difícil. Essa é da semana passada do senhor que se afogou no Rio Itapetininga. A família dele esperando os bombeiros ali acharem o corpo. Né? Foi achado, né? O corpo foi achado na sexta, se não me engano, né? Próxima. Esse é um buraco que se abriu no bairro do Porto, se eu não me engano. Pequeno buraco que abriu e o carroceiro passando do lado, né? Temos mais fotos aí do Mike? Separei bastante foto aí. Tem bastante. Esse é o típico. Esse foi um protesto que teve no Brasil inteiro, né? Esse foi ali na Padre Albuquerque, em frente à churrascaria ali, perto do hospital. Ficou parecendo um coração ali, né? Volta aquela foto, por favor. A foto do IPVA. Aquela foto do IPVA parece um coração ali, amo pagar IPVA. Essa aí, a foto aí foi no Carnaval? Na Campos Sales. Na Campos Sales. Esse é o casarão abandonado. Teria abandonado, mas que está fechado e os moradores de rua, usuários de droga, estavam invadindo. Quando eu fiz a foto, 2 ali me xingaram ainda. Foi aquele dia que eu liguei? Antes da gente continuar vendo as fotos aqui do Mike, chamar as fotos do Fábio, agora sim nós temos uma ligação. Vamos ver se não caiu a ligação. Boa tarde. Acho que hoje nós estamos com problema sério no telefone. Deve ser a Vivo, deve ser por isso que não está dando. É o frio, tá com frio. É o frio. Alô? Alô? Caiu a ligação. Alô? Boa tarde. Eu acho que caiu a ligação. Vamos voltar aqui a falar de fotografia. Alô? Tá ligando. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Manuel Silvério. Fala, seu Manuel Silvério. Está caindo a linha toda hora. Tá caindo a linha? Essas fotos suas aí, viu? Uma beleza a foto, puxa vida. Como é que você conseguiu tirar aquilo da carroça do Vitória do Charrete lá em cima do barranco? Eu entrei no buraco. Lindo. Conta pra você que você tá na Torre da Itapetininga amanhã, viu? Bem na matéria, você tá na fotografia, uma foto bonita sua lá. Fiz a matéria dos batizores da PVI. Ficou boa a matéria.
Obrigado, seu Manuel. Tô ansioso para ver. Eu quero conversar com você, vamos marcar uma entrevista que é a mais nova faixa preta do mundo. Mas na Explora ela fez uma apresentação lutando com 4 marmões de uma vez só, derrubando os 4. Vamos fazer uma entrevista com ela sim, mas eu não vou enfrentar ela não, seu Manuel. Nem eu. Vamos marcar, se o senhor gosta de foto, seu Manuel? Eu estou aqui para nós marcar. Tem bastante foto. Eu adoro foto. Eu tenho uma coleção grande de fotos. Eu puxar no computador, principalmente das cavernas, que a gente visita lá dentro da caverna, é a coisa mais linda do mundo. O senhor precisa trazer qualquer hora aqui pra gente, então, pra gente passar essas fotos aí lá do Petar, lá que o senhor adora. Eu acho que caiu a ligação novamente aí com o senhor Manuel Silvério. Senhor Manuel, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. E vamos marcar, assim, para essa menina faixa preta, que ela possa vir aqui enfrentar os meninos da produção aí, que hoje aí aconteceram algumas falhas aí, ela vai vir enfrentá-los para não mais acontecer. Vamos agora falar aqui com o Fábio. Fábio, temos fotos do Fábio aí no gatilho? Então, as fotos que eu trouxe é mais de casamento, né? De aniversário, alguns ensaios fotográficos. Olha, que foto bonita essa, hein, Fábio? Da ensaio fotográfico que eu faço com algumas meninas, né, da cidade. Aonde que você fez essa foto? Essa daí foi no Fishing Park. E quem que é essa menina que você está? É a Bianca Beth. Modelo ou não? Então, ela não trabalha como modelo, né? Ela simplesmente quis fazer alguma foto assim, artística para fazer um book fotográfico, colocar no Facebook. E como que foi a construção? Volta aquela foto lá um pouquinho, por favor, produção. Como é que foi pensar, como é que foi a construção dessa foto? Então, geralmente quando eu chego no local, eu preciso muito, às vezes, pensar antes o que eu vou fazer. Só que por falta de tempo isso daí não ocorre. Chego lá, a ideia surge na hora. Você não planeja, então você trabalha meio que na questão autodidata da coisa. Você chega lá, olha assim, aqui é um lugar bonito, dá uma bela fotografia. Assim, eu dou uma analisada assim por uns 5 minutos, eu olho o que eu posso fazer e eu começo a construir a foto na hora, sem Photoshop. Isso vem também do fotojornalismo, né? Sim. Buscar elementos na hora. Na hora. Então, no fotojornalismo a gente sobrevive do improviso. Teve uma outra foto que passou, isso, essa foto. Essa foto você pensou na hora também? Foi na hora também. Essa aí é Quem que é essa menina? Essa daí ela estuda comigo, eu faço eventos, né? E ela é Mariette. Temos mais fotos? Uma foto antes dessa daí, se puder antes. voltar lá, volta. Aí, essa. Aniversário debutante. Eu fiz junto com um amigo meu, Shimada, grande fotógrafo na cidade também. Nós fotografamos juntos. Isso daí ela estava fazendo uma apresentação de dança do ventre no aniversário dela. Pode passar? Passa uma. Ih, acho que o nosso computador está lento. Aí, passa. Tá, essa daí foi ali na Fazenda do Estado. As pessoas olham minhas fotos e falam, nossa, Photoshop, né? Você fez montagem, como que você fez essa montagem legal? Não uso montagem, não uso Photoshop também. Deixa eu perguntar para você, mas qual que é a sua opinião para quem usa Photoshop ou é uma coisa normal? Então, é o seguinte, o Photoshop ele é legal, ele corrige algumas imperfeições no elemento da foto. De repente a pessoa tem alguma mancha na pele que não quer que apareça, tem uma espinha, né? E de repente, às vezes você vai fotografar uma ocasião que não pode aparecer um anunciante, uma empresa lá, a gente usa o Photoshop. Mas as fotos que eu faço, e o Mike também, acredito que faça também, a gente faz assim 100%, quase 100% do trabalho ali, na hora, na câmera. Pronto, né? Pronto, para não ter que perder tempo com a manipulação. Faz só correções básicas. Deixa eu perguntar aqui pro Mike. Essa foto aqui do Fábio, como é que funciona? Tem que acertar na hora de fazer fotografia, acertar a velocidade, acertar a abertura, para conseguir fazer uma foto assim? No caso ali não foi necessário, né? Não. Acertar, porque a própria luz já entra. Né? Então, essa foto eu tirei sem flash.
O flash, em muitos casos, não se usa. Por que eu tirei sem flash? Se eu tirasse com flash, aquela iluminação esverdeada dos lasers, né? Dele ele ia bater contra o laser, porque o flash ele é mais forte que o laser. Então não ia sair esse tom esverdeado. Passa mais uma foto, produção, por favor. Esse deu é um casamento que eu fiz lá em Santo André. Acho que tem mais do casamento aí. Olha que bonita essa foto. Também do mesmo casamento. Deve ter mais alguma de casamento. Esse daí é no dia da noiva, né? Feito no salão. Enquanto a noiva está lá se arrumando, tomando banho de sais, comendo à vontade, bebendo suco de laranja, eu estou fotografando. E você que pensou, volta para produção aquela foto, por favor. Você que pensou todo esse cenário também? No fundo eu pendurei o vestido, eu usei um rádio flash, né, para projetar a iluminação de cima. A flash não vai na câmera. Ele coloca ele em local assim estratégico, para dar uma sombra legal, uma iluminação legal. Mas, que nem eu falei, a noiva está lá se produzindo e o fotógrafo está ali, ó, tentando quebrar a cabeça com o cenário. a última foto. Esse daí é um casamento que eu fiz, acho que em São Bernardo. Foi em São Bernardo. Essa também é aquela famosa foto. Saiu, mas era aquela foto do famoso primeiro plano à esquerda, né? Isso. E o segundo plano, que são os noivos ali desfocados, né? Desfocados. Então, voltando agora aqui ao nosso assunto de fotografia, o Mike pegou essa época, essa mudança do digital, do analógico para o digital, né, Mike? Eu entrei na fotografia e estava mudando. Eu comecei a trabalhar com fotografia com as primeiras máquinas digitais. Uma 3.2, uma Canon. Mavica, lembra da Mavica? Você tem, tá no seu histórico que você tirava com aquela antiga da Yashica, Sim, né? eu tenho ela até hoje. Brinca ainda com ela? Então, assim, é que o filme, né? A questão do filme é meio complicado, mas de vez em quando eu pego ela e tiro foto só pra usar a câmera mesmo. Com a internet agora, com a foto digital, né? O pessoal tá deixando de revelar as fotos ou diminuiu bastante? Muito, né? Tanto é que a Kodak, ela parou, tá parando com o filme, né? Parou. Tá com problema. Eu vi, se eu não me engano, ela fez um pronunciamento que abriu a concordata. Não sei se é verdade isso. Não sei se procede essa informação. Também vi, eles estão com muitos problemas, né? E vamos falar sobre equipamento fotográfico. O Mike trouxe a máquina dele aqui, né? Vamos começar pela máquina. Que máquina que é essa aqui, Mike, que você trouxe? Bom, eu uso uma Canon 7D, que é o modelo dela. Tem um grip para usar 2 baterias, né, que é essa parte de baixo aqui. Eu uso uma lente EF. Explique para o nosso espectador o que é uma lente EF. É lente profissional. Os motores dela aqui dentro são profissionais, é um sistema mais rápido. Ela é uma lente chamada clara, porque ela é 2.8 de luminosidade e ela é angular. O ângulo dela é de 16. Então eu consigo pegar bom ângulo aqui. E tem uma lente que é a meia tele, que também é EF, profissional, que é zoom, né, na verdade. Deixa eu perguntar, voltando aqui, perguntar dessa outra lente que você falou. Qual que é a diferença de angular para grande angular? Tem um exemplo assim muito fácil. Tem um exemplo muito fácil. O valor do dinheiro. Um exemplo para a pessoa entender rápido. Tem um cavalo, ele usa o tapa-olho, né? Sim. Aquela lá é a fechada. Tirou o tapa-olho e virou grande angular, ele enxerga tudo. Do lado, chega assim, quase 180. Essa que ele está mostrando é a zoom, né? A zoom. A zoom. E tem a olho de peixe também, né? Há outros tipos de lentes. Na verdade, o olho de peixe é a grande angular. É só o nome que muda, né? Mas a grande angular é o olho de peixe, né? E a famosa 50mm, Fábio? 50mm hoje em dia está sendo muito usado para esse pessoal que está entrando agora na fotografia e fazendo foto de modelo, ensaio fotográfico, né? Porque ela tira uma imagem clara, ela sai uma imagem clara e limpa. É uma lente muito clara e ela é fixa, né? A imagem clara, o que é? Geralmente as lentes que vêm com a máquina, com a câmera, que chama-se lente do kit, elas são escuras. Você tira uma foto, ela tem uma numeração de abertura, de entrada de luz, que vai de 1.8 até 29, 28.
32. Então, essas lentes elas já têm 1.8 de entrada de luz. Que quanto menor o número, mais luz entra. E daí as lentes do kit vêm 3.8 de entrada de luz. Então ela já é mais escura, é considerada lente escura. E para a pessoa que está, nosso telespectador principalmente quer iniciar aí depois dessa entrevista aí na fotografia aí, o que vocês recomendam de material base? Vamos começar pelo Fábio. Olha, é uma guerra entre... Nikon e Canon. Isso. Só que eu sou da seguinte opinião, as duas marcas são ótimas, excelente. Tanto é que eu tenho as duas, né? Eu tenho a Nikon e tenho a Canon também. Então, o cara vai do gosto. O equipamento dura a mesma coisa, o preço é equivalente. Vai do gosto dele, se adaptou melhor com uma ou com a outra. Eu usava muito a Canon, de repente eu comprei uma Nikon. Eu gostei, falei, vou usar só isso aqui. A minha Nikon é equivalente ao equipamento do Mike. Só que só muda a marca. Qual que Nikon que você tem? D7000. A D7000. E o Mike, o que ele recomenda para quem está iniciando aí? Na verdade, para quem está iniciando, precisa ver o objetivo da pessoa, né? Se ele quer começar a fazer algum tipo de trabalho mesmo, ele já tem que pensar em máquinas reflex, né? Que é as que trocam a lente. Daí você já vai ter o contato com as medidas aqui para você mexer manualmente. Você vai entender mais de luz, tal. Agora, pessoal, você pode comprar aquelas máquinas comuns, né? Mas que não dão a mesma qualidade, né? A qualidade da imagem em si hoje, dependendo do que você vai fazer, até é parecida, né? Mas essa aqui te dá mais elementos para trabalho, né? Mais rápida, entendeu? A leitura dela é melhor, sensor maior. Né? Essa câmera, ela varia, tira de 5 a 6 fotos por segundo. A reflex, ela é rápida, você pode controlar a velocidade da foto. Pode tirar foto, fazer uma foto artística das estrelas. Ela vai parecer o céu bonito com estrela. As regulagens delas são manuais e é mais fácil de lidar com ela. A gente tem uma pergunta aqui do telespectador que se colocou como anônimo, mas ele pergunta sobre a questão dos créditos. Ele mandou aqui, e quando outra pessoa que tirou a foto e não coloca créditos, rola processo? Outra pessoa? Quando outra pessoa... Deve ser o que, por exemplo, se outra pessoa tira uma foto sua, por exemplo, rola o processo? Depende, né? Depende de que situação ele vai usar a foto, né? Se você usar uma foto minha, você vai denegrir a minha imagem, eu tenho todo o direito de processar, né? Tá, vamos continuar então aqui voltando para a questão de equipamento, né? Quanto custa um flash hoje no mercado, Mike? Olha, depende de onde você vai comprar, mas o modelo novo desse que eu tenho aqui sai aproximadamente de R$2.000, que é o top, né? Uma máquina reflex, Fabinho, uma máquina razoável para quem está iniciando. Para quem está iniciando, na média de 1.200 a 1.500. Vamos lá. Lente. Quanto hoje custa uma 50mm, mais ou menos, para quem for para a área de casamento, para essa área mais artística? Tá, a 50mm ela tem dois valores. Tem uma que custa R$400, tem uma de 1.200. Qual que é a diferença? Uma tem estabilizador de imagem, a outra não. É a famosa AF e a FS. Isso. E os motores delas são diferentes também, né? Porque essa de 500, essa de 400, 500, ela tem tem umas que já tem foco automático, né? E tem esse estabilizador de imagem. Ou seja, ele não precisa que a câmera tenha o autofoco. Tem câmera que não tem autofoco. Mas dá para o fotógrafo fazer ótimas fotos sem o autofoco, né? Dá, tranquilo. Só não tremer a mão. Lente. Uma lente, para quem vai começar, que lente que vocês recomendam? Tem as lentes básicas, né, Fabinho? Tem a 1855. Isso. A 1855 que é a lente do vem kit. do kit, né? Kit, mas ela é vendida separadamente também. Eu falo muito para o pessoal já partir para uma lente um pouco maior, que é a 1805, a 1805. Tem 1805, a 28, tem 1835. 1835 e 18-200. Por que isso? Porque você tem uma lente que é angular e ao mesmo tempo tem um bom zoom. Né? Você vai usar mais ela, né? No meu caso, eu sempre tenho que trocar.
Quando eu quero pôr zoom, tem que trocar. Para usar aquela Quem que está começando, acho que é legal maior. usar uma que já tem os dois de uma vez, né? E então a gente falou do flash, a gente falou da lente, vocês explicaram da questão também da marca e a questão prática, né? Como é que funciona? Quem quer aprender a reflex temos cursos aqui em Itapetininga. Como é que está essa área prática da fotografia? Curso não tem. Acho que na região o curso vai se achar em Sorocaba, né? Que tem o Senac, Sorocaba e Itu, né? Itu tem um curso superior já, né? Itu e Sorocaba tem faculdade. E a prática, busca na internet, porque a parte técnica da fotografia, a pessoa ela vai ter que aprender. Se ela quer se profissionalizar, ela vai ter que aprender, vai ter que ler. Eu tenho livro, o Fabinho tem livro. Porque é uma coisa para a pessoa, se ela gostar, ela vai aprender rápido. Que as questões, tem a questão de iluminação, entendeu? Foto interna, foto externa. Se ela quer se especializar em estúdio, tem um tipo de iluminação. Fotojornalismo é outro tipo. Então, cada tipo de foto é um tipo de técnica. E o mercado, Fabinho, como é que está hoje o mercado pro profissional da fotografia? Tá, na fotografia de casamento o mercado está crescendo bastante. E é muito procurado, né? Não só em Itapetininga, como na região. São Miguel, Guareí, Angatuba, Tatuí. Sem contar as cidades que são de fora da nossa região, que é Botucatu, São Paulo, São Bernardo. Acho que no mundo, né, a fotografia está em crescimento muito grande, porque muita novidade no mundo fotográfico. E você falou sobre o cara aprender a fotografar. O cara pegar uma máquina dessa daqui, ele tem uma compacta, aquelas pequenas. Sim. Ele começa a fotografar com uma dessa daqui. No primeiro dia ele já não quer mais fotografar com a pequena, porque essa daqui é bem mais fácil você fotografar do que a outra. Fotografia é olhar, Mike? É olhar. Você saber compor a imagem, né? Você vê, no meu caso, eu preciso ter elementos para compor uma imagem, para contar uma história que seria a matéria, né? E você tem que aprender a olhar mesmo, né? Saber que aquele ponto de luz vai te dar uma imagem legal, que aquela sombra vai te atrapalhar, você tem que jogar um flash nela. Então você tem que aprender a olhar. Fabinho, hoje em dia o pessoal está voltando a pedir fotos, as famosas fotos PB, né? As fotos preto e branco. Aumentou essa procura aí? Ou a tendência hoje, principalmente para essa parte da moda, está bem forte nas fotos preto e branco? Então, no casamento, geralmente o pessoal ainda não procura PB. Eles querem mais as coloridas mesmo. Preto e branco, acho que são 2 ou 4 fotos que vai fazer parte do álbum, né? Só para dar um charme na foto. Dar um diferencial. É. E o Sebastião Salgado, que é um dos principais fotógrafos, se não o principal fotojornalista brasileiro aí, que só faz fotos em preto e branco, Mike? Só faz em preto e branco e ele faz grandes ensaios, né? Que ele vai na África, ele vai em vários lugares e faz. Eu não sei se ele está fazendo ainda, né? Eu não sei se ele está com algum trabalho, né? Mas os trabalhos que ele já fez são incríveis, né? Tem histórias incríveis. É uma grande referência, né? Eu recomendo a você, telespectador, que pesquise Sebastião Salgado, um dos principais fotojornalistas brasileiros. Bom, do mundo, né? Do mundo, né? Para dizer assim, do mundo, é verdade, do mundo, né? Com certeza. Bom, queria agradecer aqui a presença do Fábio. Fábio, aproveite, faça seu merchan. Quem quiser contratar as fotos do Fábio Molina, como é que faz? Então, para começar, vou deixar um cartão com você. Opa, aqui. Obrigado. Tá, pessoal, para quem quiser ver mais sobre o meu trabalho, tem um site, né, que é fabiomolinafotos.com.br. Lá no meu site vai ter o link para o meu blog, para o meu Facebook. Tem portfólio lá? Tem várias fotos. Lá tem mais, todas as fotos que apresentamos aqui hoje tem lá também. Aí dá para ver com detalhe. Daí, se quiser fazer orçamento via telefone, né? O telefone a gente marca um dia e vai até o meu local de trabalho que a gente bola um orçamento legal para a pessoa. Fala que assistiu o programa aqui na TV e ganha até um descontinho. Ganha sim. Mike, obrigado. Obrigado ao pessoal do Correio também por Obrigado vocês. aqui participar do programa. O meu trabalho é visto no jornal.
tem o site também do jornal, né? correioitapetininga.com.br. A gente está colocando também no Facebook, coloca várias matérias lá. E é isso aí, muito obrigado pelo convite. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado, Mike. Obrigado, Fábio. Voltamos logo mais com mais um bloco do programa Telescópio. Não saiam daí. A Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço. cartorioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartorioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a casa do empresário. Correio de Itapetininga. Um jornal independente com muita informação e prestação de serviços, além do maior caderno de classificados gratuitos da região. Jornal Correio de Itapetininga. O leitor em primeiro lugar. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga há 43 anos vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade, construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576, faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile e Café Santo André. Agora, nesse bloco aqui, recebemos a turma do Teatro do Tapanaraca. É isso aí. Obrigado, Fabião. Obrigado, Bianca. Obrigado, Aquiles, por estarem presentes aqui nos estúdios. Obrigado você, Maurício, pelo convite. Valeu mesmo. Estamos com peça nova, é isso? Isso, O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. Essa de Queiroz. É isso? Então, o grupo tem um repertório assim, bastante clássico. A gente foi desde James Barrie, né, que é o autor do Peter Pan, Shakespeare, alguns autores nacionais como Ricardo Gouveia, Pedro Bandeira, que é do Fantástico Mistério de Feiurinha. E a ideia é recuperar um público que a gente tinha lá no começo do Tapanaraca, que era mais um público de escola. Então, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu fiz um trabalho em Sorocaba com o grupo Companhia de Repertórios, onde foi feito um trabalho inspirado no Crime do Padre Amaro. E eu gostei muito da história, confesso que até então eu não conhecia a história. Aí eu sugeri o texto para o Tapanaraca, nessa necessidade de angariar esse público de escola, fazer um teatro mais informativo, mais reflexivo, mais literário até. É uma peça, Fábio, um tanto que
polêmica, né? Podemos dizer assim, vou dizer assim, um tanto que polêmica, Bastante né? polêmica. Ela retrata, né, a história a crítica da igreja, né? O Eça de Queiroz retrata um momento da história onde a igreja católica, né, ela servia a elite e escondia alguns crimes. Isso. Vem a calhar também com algum momento que nós estamos vivendo? Foi uma coisa meio pensada? Não, confesso que não foi planejado. Realmente veio bastante a calhar, né? A polêmica das religiões e tudo mais. Mas eu acho que o Eça de Queiroz ele faz um trabalho mais minucioso no sentido da exploração da realidade do ser humano. Tem uma frase que me chama bastante atenção no texto, que é do personagem do Aquiles, inclusive, do Padre Nelson, que fala assim, o pessoal lá está lá comentando, fala assim, não, mas o Padre Amaro é um eclesiástico, é um padre. Aí o personagem diz assim, mas antes ele é homem. Então deixa aflorar todo esse lado humano, independente da religião. E isso me interessa, assim, como artista, me interessa apenas por esse questionamento de pensar assim, que mesmo as autoridades eclesiásticas também cometem alguns erros. Eu acho que como em todo lugar, como há bons profissionais, há maus profissionais, e todo mundo está fadado ao erro, né? Isso é normal. Deixa eu perguntar para a Bianca. Claro. Bianca, qual que é o seu personagem na peça? Meu personagem é São Joaneira, a mãe da Amélia. Conte um pouco sobre o seu personagem pra gente. Acho que é uma beata bem católica à igreja, né? E assim como todas as beatas, fervorosa, só que ela já tem o dela, né? Que no caso, o Cônego Dias. Então ela fica mais sussa e, né, recebe o Padre Amaro em casa. Então ela se sente um nível acima do que as outras beatas. Acho que é uma coisa bem beata mesmo. E o Aquiles? Aquiles que não é o Priester, mas é Aquiles. O meu personagem é o Nelson. Tipo, ele aparece meio no meio da história por causa que ele vem de fora, ele é o amigo do Amaro. Dele que vem na história para dar uma esquentada mais na cabeça do Amaro. É um amigo, mas é um grande amigo, né? Que estudou no seminário em Lisboa. Eles eram amigos, né? Eles eram amigos lá no seminário em Lisboa. Eles se reencontram e nesse reencontro surgem algumas ideias. Bianca, como é que foi o trabalho, os ensaios, a construção da peça? A gente leu o livro, né, para estar estudando uma história e deu uma pausa. Após ler o livro, a gente deu uma pausa e retomou o processo um ano depois, o que nos ajudou muito no processo, essa leitura. E os ensaios foi em cima da leitura e a gente pode ter bastante feedback do livro. E como é bom subir lá em cima sabendo como a gente está fazendo, né? Com um estudo pré-formado. E você? Para mim foi uma experiência legal, né? Que é a primeira peça que eu faço, que é uma peça literária, né? Tipo, é uma peça assim que, não sei, né? Pode até me corrigir se acha, se não seguir o que a história propõe, às vezes não dá para entender. Daí está sendo uma experiência bem legal, porque é outro tipo de história, assim, né? Uma história mais focada ao livro, que nem ela falou, antes de nós começar a peça, nós lemos tudo o livro, de ponta a ponta. O que é legal é que assim também, eu estou no 3º colegial, vou concluir esse ano, e é ótimo que é matéria de vestibular, né? Então tá aí, eu já tenho uma visão. Já pode assistir a peça do Tapa Naraca. Isso. Esse livro sempre cai em vestibular. Contribui né? muito, né? Eu lembro na minha época de vestibular também, eu morava lá em São Paulo, fiz os cursinhos lá, e tinham peças. Eu lembro que lá no Sátiros, Espaço Sátiros, eles faziam isso, né? Eles proporcionavam as peças de acordo com ia cair no vestibular. O Aquiles tocou num ponto interessante, Fabião, que foi a questão do foco, que você não mudou foco. E você é um diretor que adora fazer adaptações. Justamente. Como é que foi essa experiência para você? Uma tentação. Uma vontade muito grande de tomar uma liberdade poética e criar algumas coisas a partir da sugestão do Eça. E assim, eu tive que me segurar bastante, justamente pelo conteúdo literário, para não enfatizar coisas que não tivessem a ver com a história literalmente. Tentei manter o máximo possível dentro do padrão, mas vale a pena lembrar que o texto teatral já é uma adaptação
do livro. Sim. Sendo assim, algumas coisas tiveram que ser... E quem que é essa adaptação? Omitidas. Sua mesmo ou não? A princípio, o primeiro texto é do Mário Pérsico, lá de Sorocaba, e agora do Tapanaraca. Nossa, né? Porque a gente... por exemplo, algumas expressões, assim, meio antigas, talvez não... Porque o texto tradicional, o texto real, ele é escrito em português, né? Em português de Portugal. Ora, pois. Então, assim, alguns termos ficam meio vagos pra gente. A gente tentou dar uma enxugada nessa parte, apenas para o discurso ficar um pouco mais direto. Como é que foi a construção? Como é que está? Só para dar uma curiosidade a mais ao nosso telespectador, como é que está a questão do cenário aqui? Como é que está? Como que foi a questão do cenário? Não, o cenário não tá mexendo o cenário, né? Assim, eu acho que o pano de fundo, né? É um pano de fundo, que agora é um pano cinza, né? É um pano cinza, que a gente queria dar um ar assim mais pesado. E assim, de diferente, eu até quero tomar a liberdade de responder, é uma coisa que está na dúvida ainda. Por exemplo, o símbolo cristão, a cruz, é um símbolo muito forte. Sim. Porém, a gente tem uma cruz muito linda, gigante lá, que eu estou muito afim de usar. Confesso que não experimentei ainda em cena, apesar da gente estar a um dia da estreia. Mas já que o teatro é um espaço de elementos simbólicos, e um dos temas é a postura dos eclesiásticos, né, para não generalizar, para não falar assim da igreja. A igreja, tenho certeza que tem uma outra visão muito mais séria, muito mais profunda, muito mais espiritual. Mas em termos simbólicos, talvez tem os cubos, que é uma matéria-prima do Tapanaraca, que é o que nos soluciona em muitos casos. E talvez em termos de cenário, né, até talvez o Aquiles não tenha respondido, porque é uma dúvida ainda que eu tenho. De botar uma cruz gigante em cena para lembrar o público o tempo todo que isso se passa dentro de um ambiente eclesiástico. Quanto tempo de ensaio vocês estão ensaiando, Bianca, para essa peça? Uns 2 meses. As cenas Cenas uns 2 meses. Que nem foi, né? Que foi parado um pouco, né? Nós fizemos uma leitura, a gente deu uma pausa, daí agora voltou, já voltou ensaiando. Oficina, né? Umas pequenas oficinas já pegou isso. Como é que funciona? Como é que o Fabião trabalha com vocês? Vamos ser essa peça. Ele vai, leva para vocês discutem, fazem um trabalho de mesa. Como é que funciona todo esse trabalho? Bom, a gente faz um trabalho de mesa, tudo que a gente faz é em grupo, nada assim individual. A gente gosta de ter, né, essa questão de trabalhar em grupo, que nos ajuda bastante, né, a se enturmar em cena. E foi feito trabalho de mesa, foi discutido cena, questão de época, figurino, se ia ser da época, se não. O que iria discutir, na verdade, iria discutir. O que ia cair Dá para adiantar aquele o figurino vai ser da época, ou vamos deixar no ar essa surpresa aí para o telespectador e até aonde que vai ser, Fabião? No Auditório Abílio Vitor, às 20h30, todo sábado, aliás, sábado e domingo, esse final de semana é exclusivo e estreia. A partir da semana que vem é sexta e sábado, para que a escola que estiver interessada possa levar os alunos na sexta-feira à noite. Não, é que nem o figurino, vai ter alguma parte, vai ter de época, né? Assim, eu acho algumas que todo pessoas ele é inspirado, né? Tem uma inspiração mesmo da época, para não fugir assim. A gente decidiu ter, né, o figurino da época, justamente para ter a ideia da época mesmo. Manter, Fabião, eu estou perguntando porque você falou de manter, né? Então mantém-se o cenário, mantém o figurino, mantém o texto. Na verdade, assim, Maurício, se a gente partir do início, que é um livro, então essa não escreveu, ele não é um dramaturgo, não foi um dramaturgo, né? Então ele não escreveu para teatro, ele escreveu um livro, então ele não tinha muita preocupação se alguém ia reproduzir numa outra mídia aquele trabalho. Se a gente fosse fazer literalmente, o Crime do Padre Amaro está mais para uma película, está mais para cinema. Tem, né? Um filme. Tem, acho que 2 versões. Tem. Ele está mais para cinema do que para teatro, por causa das locações, da cidade de Leiria, dos bosques, do Pasto, né, que tem um ar assim de cidadezinha interiorana. E trazer isso para a cena, eu tentei enfatizar os diálogos para que a gente pudesse fugir um pouco da parte visual do espetáculo. Por isso que a gente não sugeriu muita coisa. Mas não quebrar o idealismo romântico que era...
Na verdade, a intenção é o contrário, quebrar o idealismo romântico. Porque assim, o Eça de Queiroz, ele escreve justamente nessa ideia do realismo, né, das obras realistas, onde, né, se dizia, né, realista porque tudo acabava muito bem, tudo é belo, happy end. E o Eça de Queiroz veio para trincar essa lajota. Assim, não, pera um pouco, não é bem assim. As pessoas, elas se dão mal, é difícil, tem que retomar, tem que recomeçar. E o Crime do Padre Amaro, ele foi criticado, uma das críticas justamente por causa disso. Né? Em vez de você projetar um futuro belo, onde tudo se resolve, na verdade você abre vários outros questionamentos. Né? Quer dizer, o ser humano, como eu disse, o ser humano está fadado ao erro e logo depois que ele entende, admite isso, ele zera e começa de novo. É o fim mesmo, o fim é só a morte. E o ator, é importante aqui, o ator também entender todo esse conceito do que o autor queria passar para a formação do personagem? Com certeza. Tem que o ator, ou a atriz, ela tem que estar bem focado mesmo na história para poder passar no personagem mesmo. Porque senão não vai mostrar o que realmente é. A Bianca, quanto tempo você faz teatro, Bianca? Fazia 4 anos. 4 anos. Uhum. Quantas peças? Em torno de... Nossa, difícil a pergunta. Em torno de 15 a 20, mais ou menos. E já estando há 4 anos no teatro, sempre há o friozinho da estreia ou não? Sempre. Isso é algo que não tem como... Esse nenhum ator ou atriz escapa, né? Vai entrar em cena, friozinho tem que ter para dar aquele embalo mesmo, né? Você pode ter apresentado mais de 50 vezes a mesma peça. Na apresentação, antes vai ter o friozinho. Você também tem esse friozinho? Com certeza. Lá pro diretor é tranquilo, né, diretor? Eles têm friozinho, eu tenho um iceberg. Porque é muito tenso. Porque a partir do momento que o espetáculo começa, já é assim, o diretor dá a direção, o palpite, como eu brinco, até determinado ponto. A partir do momento que o espetáculo começa, ele não tem mais autoridade nenhuma. O jogo é deles, né? O jogo é para eles, o jogo é deles com o público. A única coisa que me resta é apreciar, né, o trabalho belíssimo, assim, né, pela vontade, pela dedicação. Ele sai de casa e vai para lá, ensaia, vai embora à tarde. Tem gente que deixa filho em casa para, né, ou uma coisa ou outra. E tudo, assim, eu costumo, quando eu vejo um trabalho sendo realizado, o pessoal em cena, eu começo a refletir muito de como é que a gente chegou nesse resultado. Então, para mim, o espetáculo é bom, no sentido de que está sendo mostrado para o público, mas para mim é uma reflexão um pouco... Eu vejo tudo que eles se dedicaram, né, o quanto eles arriscaram, o quanto eles perderam no bom sentido e o quanto eles ganharam em tá fazendo aquele trabalho. Mas o friozinho, assim, fica mais... O friozinho é como se fosse entre uma cena e outra. Porque está acabando uma cena, essa cena está tudo ok, vamos ver o que vai acontecer na próxima. Então já volta aquela sensação de novo, aí começa a cena, aí você relaxa um pouco. Aí vai começar outra, lá vem o friozinho de novo. Então, para mim, esse é meio contínuo. O diretor passa um sufoco em cada cena. Lembrando que eu não posso fazer nada, agora com ele. Maravilha. Antes de darmos continuidade a essa conversa aqui hoje com o pessoal aqui do Tapa na Araca, vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária.
Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Voltamos em Itapetininga para o último bloco do programa Telescópio, agora com os meus amigos aqui do Tapa Naraca, que estão com a peça O Crime do Padre Amaro, no Auditório Abílio Victor, às 20h30. Esse sábado e esse domingo, e a partir de semana que vem, sextas e sábados, aí para beneficiar as escolas, quem quiser conhecer o trabalho. Ingresso a R$10. R$10, meia estudante paga meia. Estudante paga meia. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Fabiano. Uma coisa que a gente vinha falando aqui fora do ar, né? A questão da relação do personagem, o Padre Amaro, né? Como é que é esse Padre Amaro? Como é que são os sentimentos dele? Então, tem no livro, o Essa explica muito no texto, no caso do espetáculo, não dá muito para você visualizar isso. Mas na obra do Crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz, literalmente, ele conta muito sobre o passado do Amaro, né? Como é que essa criança cresceu, adotada por pessoas que tinham tinham dinheiro, né? Que tinham poder aquisitivo grande, e quanto essas pessoas projetavam naquela criança uma história de vida boa. Ela ia crescer para ser, né? E a senhora, acho que do Conde de Ribamar, se me falha a memória, ela era muito católica, muito beata, e ela projetou no menino como se o menino fosse uma bênção. Então isso foi meio que empurrado para ele, essa ideia de ser padre. Isso reflete lá na frente, se a gente levar em consideração, se algum dia foi perguntado para aquela criança o que ela queria, se ela de fato queria ser padre. Então, talvez imposto, né? Isso, exato. Aí isso reflete no texto de que forma? Talvez em vários momentos a gente encontre ali na história do Amaro, né? Na história da peça, daí, no caso, não do texto, a gente encontre dúvidas, como acontece com qualquer adulto, que de repente se vê sentado lá no seu escritório, ou um motorista atrás do volante, que se pergunta assim, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que é isso mesmo? E o Padre Amaro, será que ele queria ser padre? Então, como ele absorveu toda essa carga, né, espiritual da igreja, talvez ele seja padre, mas no fundo ele queria ser um ser humano, uma pessoa comum. Então, as falhas que aparecem no texto, da cretinice, da canalice, da falta de respeito, ou do alter ego, do superego, do superego do Amaro, talvez seja um reflexo dessa criança que não sabia muito bem o que queria. Foi imposto, e então quando ele se torna adulto, e o adulto é responsável pelos seus atos, ele faz o que ele quer. Fabião, a questão do tempo, por exemplo, o livro a gente sabe que é um tempo, o cinema é um outro tempo, certo. E o teatro é um outro tempo. Nesse caso, né, do Crime do Padre Amaro que estamos falando, é grande a dificuldade de você transformar o tempo do livro no tempo do teatro? Nossa, uma pergunta fabulosa, Maurício, porque o livro te dá todo o tempo que você precisa, né? Porque você atribui a ele o tempo que te sobra, né? Ou o tempo que você determina, tipo, agora eu vou ler. Antes de dormir, agora eu vou ler. Então você trabalha aquilo, você digere aquilo muito calmamente, vai refletindo sobre o livro. O cinema, ele é muito versátil, né? Então ele consegue assim, mostrar 2, 3 situações de maneira que essas 3 desemboquem na conclusão da história. A exemplo, essa coisa que a gente falou do passado, da figura da personagem
do Amaro. O cinema teria condições tranquilas, assim, de fazer, como é que se chama? Um flashback. Fazer um flashback dessa criança, tarará, e como é que isso reflete no cotidiano dela hoje. O teatro, a gente teve que optar. Qual linha dramática a gente vai seguir. E nós optamos pela linha da paixão, do love story, da figura do Amaro e da Amélia. Um rapaz que vem para uma cidade pequena para ser padre e de uma jovem beata que está aprendendo a ser beata. Então ele nem se concretiza muito como padre, nem ela muito como beata, porque os dois acabam se apaixonando. Essa é a curva dramática aí da história e é o que nos chamou a atenção, basicamente. Porque tem um período muito mais profundo, que fala da guerra que está acontecendo, parará, né, que são linhas paralelas, que é interessante, mas aí eu já recomendo o livro. Não recomendo nem o filme. Mas deixa eu perguntar agora pro Aquiles. O Aquiles, quanto tempo já no Tapanaraca, Aquiles? Eu faz uns 2 anos. 2 anos? Mas você lembra quando eu ia assistir as peças, você não era ator, agora você é um grande ator. Agora eu... Como é que foi esse processo aí? Foi indo, assim, tipo, nesses 2 anos eu tive muita experiência com várias peças que o Fábio me propôs. E agora eu tô aqui, né, como Foi o Fábio que falou assim com o olhar, né? Ele falou assim, não, Aquiles, você vai ser o ator. Você falou, Fábio, quero ser ator, quero tentar. Como é que que foi assim, eu fiz a oficina, tudo, e o Fabião me fez o convite, né, quer fazer parte do grupo Tapanaraca? Eu falei, e é o que eu gosto de fazer, né, teatro. Os dois nasceram de um processo muito parecido, né, dessa oficina. Tipo, de oficina e é convidado a entrar pro grupo. Daí, Bichinho do teatro te mordeu, daí você... E teatro. Como é que foi essa oficina que você fez aí, essas oficinas que o Fábio acabou de citar, que são parecidas? As oficinas foi no Centro Cultural, pelo menos a minha foi lá no Centro Cultural. Eu participei da primeira oficina que teve. A gente fez a oficina, foi muito bacana, que explora o corpo, trabalha o ator em cena e tudo mais, expressão, tudo. E depois a gente concluía com uma montagem. A minha montagem foi o Rosa de Cabriúna. O Aquiles... A minha primeira peça que eu fiz da formação do curso foi A Bruxa de Salem. Fábio, o Tapanaraca realiza esse trabalho também de formação de atores, né, que como você citou. Continua esse trabalho e eu queria falar com você sobre o mapa cultural que foi ano passado com vocês. Foi assim um mega prêmio, talvez um top de linha aí de tudo que o Tapanaraca já realizou, porque muito competitivo. Né? As cidades visam muito, porque acaba indiretamente, não que seja esse o motivo, mas acaba gerando indiretamente um status muito bacana, porque quando os apreciadores, que são as pessoas que julgam o trabalho, assistem, né? Que antes eram chamados de críticos, agora eles preferem ser chamados de apreciadores. Né? Eles até se autotitulam, a gente não veio criticar nada, nós viemos apreciar. E houve um debate muito ferrenho na época do Mapa Cultural Paulista, que nós representamos Itapetininga. Houve um debate muito grande, porque assim, um dos apreciadores, que eu não me lembro o nome, citou uma frase que não me sai da cabeça até hoje. Ele falou assim, é incrível você ter que se deslocar da capital, aonde a maioria dos trabalhos são comerciais. Você visa literalmente a arte, sim, mas em paralelo, mais a ideia daquela figura que é conhecida por causa dessa ou daquela novela, que projeta, acaba levando o espetáculo nas costas, de um trabalho que é realizado por um grupo que resolve criar alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é muito estranho você sair da capital para vir para o interior para encontrar bons trabalhos. E só disso eu já me sinto muito lisonjeado. E de ter vencido o Mapa Cultural ainda 10 vezes mais. Como foi vencido ainda, né? Porque foi uma coisa muito... Olha lá, o cartaz. O cartaz criou para Ademar. Tá joia. Aí, obrigado, produção. Perdoo vocês por hoje esquecerem de colocar o meu áudio. E aí ele fala dessa... Um dos apreciadores comentou, e no dia, como nós apresentamos no último dia, todos os grupos de teatro estavam lá. E
E um dos jurados comentou, né, que eles estavam com a gente, a Bia não estava ainda, quer dizer, estava com a gente, mas não estava no Carfax, que é o Drácula, né, que é o espetáculo que representou no passado. Um dos jurados falou assim, vocês ganharam nos 45 minutos do segundo tempo de virada. Que o prêmio já tinha dono o prêmio já. Ah, é? O prêmio já tinha. Trabalho que já tá, Mas ele falou nesses 45 minutos, o que ele falou? Qual foi o gol que foi feito nesses 45 minutos? A originalidade. O trabalho, assim, tem um estudo, modéstia à parte, um estudo tão profundo, né, que isso reflete no trabalho e contagia quem está assistindo. Você não deixa de ver o Drácula, você não deixa de acompanhar a história, que também é uma obra literária, não é uma peça de teatro, você não deixa de acompanhar a história do Drácula só porque você tem em cena 5 cubos, 6 atores... 6 atores? Sim. 5 cubos, 6 atores, todo mundo com o mesmo figurino e todo mundo com a mesma maquiagem. Se instala num ambiente só, que é o ambiente de Carfax, que é o manicômio da história. Então toda a peça acontece dentro do manicômio. E uma expressão que nasceu ali no mapa cultural que eu achei bacana, eles falaram sobre o nosso Drácula, que o nosso Drácula era assim, que o nosso Drácula era assado, e que hoje em dia fala-se muito do amanhecer, como é o nome lá do outro? Crepúsculo. Isso. E antigamente nós tínhamos o Nosferatu, nós tínhamos o Drácula do Christopher Lee, do Christopher Lee, e vários outros Dráculas que ficaram famosos, e ele usou uma expressão muito bacana assim, que cada geração tem o vampiro que merece. Então, eu achei isso muito legal. E que a gente foi meio assim, topetudo em resgatar alguns perfis assim, dos Dráculas, já que hoje em dia os vampiros podem sair na luz, brilham na luz, se apaixonam, têm filhos, então foi legal. Falaram muito desse resgate do mórbido, né, da morbidez que o Bram Stoker descreveu. Fabião, a gente está terminando essa entrevista, né? Nossa, que é bom, foi muito rápido. Eu tenho aqui milhares de coisas para perguntar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Quero agradecer muito a Aquiles, quero agradecer muito a Bianca, muito a Fabião, por virem aqui no nosso programa e tá trazendo aí a peça O Crime do Padre Amaro. Isso. Fabião, quem quiser entrar em contato para levar o pessoal lá na as peças. O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz, uma adaptação do Grupo Teatral Tapanaraca. Esse final de semana, sábado e domingo, às 20h30, lá no Auditório Abílio Vitor, ali atrás da Catedral, em frente do Senac. A partir da semana que vem, sextas e sábados, cestas aí para estar beneficiando as escolas. E as pessoas que quiserem entrar em contato para agendar a apresentação, pode ligar no 9136-1605, 9136-1605 e falar com a Lucy ou com a Bianca. Deixa o número, Bi. Meu número para entrar em contato, lembrando que matéria de vestibular, quem tiver interessado, uma peça bacana para se aprofundar aí nos estudos, o número é 9128-0917. É para agendar a apresentação, tá certo? E o valor é R$10 e estudantes meia. Paga meia. O Tapanaraca também está no Facebook, né, Fabião? Isso, Tapanaraca no Facebook, Tapanaraca está no Google, Tapanaraca está no YouTube, Tapanaraca... Digitou Tapanaraca no Google. Faça esse teste, digita no Google lá Tapanaraca, você vai conhecer o trabalho do grupo. Maravilha, Fabião, muito obrigado. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado, Aquiles. Agradeço. Mais uma vez, as portas da TV estão sempre abertas para vocês do grupo Tapanaraca. Sejam sempre bem-vindos. Tapetininga, acabou, infelizmente, acabou esse papo tão gostoso aqui com o pessoal do grupo Tapanaraca, mas na próxima segunda-feira voltamos a partir da 12h30 com o programa Telescópio. Lembrando que a partir das 18 horas, hoje teremos o Cidade Livre com o meu amigo Gustavo Gurgel e a participação lá do Bruno José lá da Rádio Super Difusora. Um abraço, Bruno. Obrigado, Itapetininga. Bom final de semana, feliz Dia das Mães e até segunda-feira.
Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você.